Não, meu filho.
Oi, oi, boa noite. Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Como está por aí? Olá, boa noite. Boa Olá, noite. boa noite. Tudo bem? Tudo? Tudo bem. Espera todo mundo chegar. Todo mundo está com uma taça ou um copo para a gente fazer o brinde? A gente tem algumas. Aí, pode ser uma xícara, Ainda uma taça. vazio, mas vamos encher. Vamos encher. Pode ser com água, pode ser com vinho, pode ser com qualquer coisa, mas a gente vai fazer alguns brindes, assim, tem um ritualzinho aí que a gente faz. Então, vamos só esperar mais um pouquinho, que o pessoal está chegando. Vou pegar aqui. Todo mundo com a comida aí? Eu vou jantar. Tô aqui com o meu jantar já preparado. A Lília já está comendo, né, Lília? Já estou comendo. Chegou com fome. Morrendo de fome. Tudo bem, tá certo. Cheguei. Onde você Hoje tá mesmo? eu ia tentar fazer um escondidinho, gente. Tem que confessar que hoje foi a primeira vez que eu usei panela de pressão. A quarentena faz essas coisas com a gente. Olha só. E como é que foi a aventura? Não, aí na hora que eu abri, pedi ajuda do meu marido, não tinha cozinhado, aí eu tive que pôr a mandioca, aí eu resolvi comer só a carne mesmo, escondidinho, vai ficar para amanhã, entendeu? Você vai comer um reveladinho. Eu reveladinho. Escondidinho é só depois que a gente conversar da morte, que aí você... Entendi. Já vamos. E você Eu que ficou sou a com Dani de medo? BH, Tom, acho que nós já nos vimos, mas ainda não... Ah, verdade, Dani, tudo Não bem? é? Eu sou péssimo de fisionomia. Não, que isso. Sou péssimo. Eu tava querendo em alto estilo escondidinho aqui, mas tá bom. Já tá ótimo. Só da gente encontrar todo mundo já tá ótimo, né? Você nunca tinha usado panela de pressão por medo ou por... Morro de medo. As pessoas morrem de medo mesmo. Morro de medo. E aí, meu marido dá aula, e aí tava, ele falou: olha, não, você vai ter que pôr, se você quiser, na hora de desligar, eu vou lá e tal. Eu falei: bom, não é, uma boa época para encarar os medos, né? E agora Tipo, já vi que eu dou conta de usar panela de pressão, tá tudo certo. a minha mãe contava uma história que acho que no primeiro assim, almoço ou jantar, sei lá, que ela fez quando casou com meu pai, ela foi usar a panela de pressão. E eu acho que ela também ela colocou macarrão para cozinhar na panela de pressão. Não, coitado. Eu tenho essa história que era macarrão. A minha sobrinha fala que era feijão, mas agora eu não sei. E daí entupiu. Então eu acho que deve ter sido macarrão mesmo, que daí entupiu, Isso aí é explodiu. E a cozinha tinha Não. coisa grudada. Que meu pai chegou, ela chorava, tipo, a primeira jantar, a primeira ele já deu tudo aquilo. Mas é isso que falou, quando é coisa pequena é mais arriscado. As meninas, pelo jeito, elas são cozinheiras, elas não têm medo de panela de pressão, mas não sou só eu, viu? Tem muitas mulheres Tem e homens que muita têm gente. medo. Quem é Então, mais cozinheira? Esses cozinheiros são cozinheiros? Não. Muito pouco. eu gosto de cozinhar. Nossa, eu também gosto. Não, bom, a minha Ó, cozinha é cheia de panela, cheia de coisas penduradas, tudo pendurado aqui. Coisas. Aqui, ó, as minhas. Tem um monte de coisa, tudo pendurado. As panelas. Eu sempre viajo com panela. Minhas viagens eu vou para feira, aquelas feiras populares, trago panela. Legal. Muito bem. A quem que falou que. A Lília falou que gosta de cozinhar e a Patrícia não, é isso? É. Muito bem. Patrícia, você está onde? pois então, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. A Dani deu aula para mim na pós de cuidados paliativos lá da Unicamp. Eu ia falar agora que seu rosto não me é estranho, gente. Pois é. Eu A olhei e Cris, falei, gente, acho que eu conheço de algum lugar. Que bom. isso foi recente, né? Foi agora, tem pouco, foi o ano passado que você deu aula pra gente. Verdade.
E aqui a gente está na batalha, tentando implantar os cuidados paliativos, mas está bem difícil ainda, sabe? A gente está tentando colocar o SAD, a parte do domiciliar, né? Aí mandamos o projeto para Brasília, tudo certo. Aí tinha sido autorizado e estava faltando a parte orçamentária. Isso eles falaram para a gente antes de entrar o Covid. Aí, com a história agora do Covid, aí tudo ficou parado. Tudo. Né? E a gente está tentando, junto com uma equipe ali, um outro aqui, vamos, né, tentando disseminar disseminar, né, a parte dos cuidados paliativos. Aqui a gente tem 2 clínicas de oncologia, onde eu era responsável técnica, eu fiquei lá 13 anos. Isso, 13 anos que eu fiquei lá. E essa é uma Unacom, ela atende tanto SUS, convênio e particular. E lá, agora com a nova portaria, né? Então agora vai ter que ter a parte de cuidados paliativos, não tem como fugir. E aí a gente está aguardando. Já tem uma equipe boa, querendo trabalhar, querendo montar. Com a parte do Covid, a gente até se juntou para poder elaborar os protocolos de passagem de boletim médico por via WhatsApp, as visitas também via o tablet, né? Tudo informatizado. Tudo é essa equipe que está fazendo tudo voluntariamente. Mas só para a gente tentar, né, ir entrando, é uma forma da gente conseguir entrar. E quem me falou foi a Dani que formou junto com a gente, Dani, que ela é lá acho que é do Life Center, não, né? Só sei que ela tinha feito o cadastro hoje, ela falou, Paty, eu não vou poder que eu tô de plantão, vai lá, vai no meu lugar. Aí eu falei, então tá bom, então me passa aí o código, por favor, que eu vou. Me passa o convite. Então, você está no lugar da Daniela Cristina de Almeida. Não, é Daniela Antunes. Isso. E a amiga dela que me passou foi a Mariane. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ariane. Eu estou vendo a lista aqui e tem a Ariane. Isso aí. É essa. Acho que é Você está no lugar da Ariane, é isso? Isso, é ela. Aí elas foram e me passaram o convite para mim poder participar. Entendi. Tá faltando algumas pessoas aqui. Tá faltando a Daniela Santos, a Cássia. Estou aqui. Oi? Eu aqui, ó. Estou entrando. Cadê o bastão? Ah, tá entrando. Ah, a Cássia tá aí. Maravilha. Então tá faltando a Cássia tá aqui. Tá faltando a Daniela. Hoje é o dia das Danielas. Tem Daniela Charizon, a Daniela Santos e a Daniela Cristina. Vou acompanhar a Lília e vou começar a comer aqui também, gente. Isso, pode servindo. Vamos, a gente vai ainda começando aos poucos. A Cássia gostou do jantar, hein, Cássia? Eu amei. Ela estava aqui a semana passada no jantar, voltou. Muito, foi maravilhoso. Achei assim uma experiência que até foi o que eu coloquei agora. Você fala sobre a morte, mas você sai e se sente muito vivo. Porque, né, o que o Tom fez, as perguntas, né, foi nesse jantar, né, Tom? Que você colocou de 1 hora, que se você tivesse, ou 30 dias. Não conta ainda, não conta. Então, para te avisar, muitas coisas vai ser, eu provavelmente vou fazer quase as mesmas perguntas. Não tem problema, mas eu aprendo com a experiência. Mas eu quero dizer que você percebe, e eu pratiquei isso essa semana, nossa, eu tô viva, então eu tenho muita coisa que eu possa fazer. É isso, bom. Então é isso que eu quis dizer. É um jantar que, por mais que você vê, é uma conversa, falar da morte, mas é da morte que você olha para você e você celebra muito a vida. Não é mais ou menos isso, Tom? Exatamente isso. Essa é a nossa proposta. Muito bem. Então, mas eu quero me sentir viva sempre.
Maravilha. Ô, Lília, você já participou de jantar também, mas presencial, né? Ou não? Não, foi semana passada também, junto com a Cássia. Eu também, É eu lembro. verdade, é verdade. Meu, eu sou muito louco, eu não sei, mas onde a gente se encontrou presencialmente? A gente se encontrou no Congresso Paulista de Cuidados Paliativos e no lançamento do livro Ana Minha. Isso, é verdade, lembrei. Eu comecei a fazer o curso de... Talvez eu pergunte isso de novo algum dia, tá? Não tem problema, não. Essa já vai ser o meu futuro gagá. Não, se conhece mesmo. Eu já estou treinando. E já vou avisando as pessoas. Eu sou... Nossa. Péssimo. Eu estava falando que eu comecei o curso online de cuidados paliativos com a doutora Ana, né? Aí eu fiquei feliz comigo, que eu estou, assim, me movimentando, falando da morte. Muito bem. Pronto. A gente vai começar, está para começar, não começou ainda, então vai falar para entrar já. Tem uma pessoa perguntando se dá para entrar agora já, então estou falando para entrar rapidinho. E a gente vai. E você está gostando do curso online? Não, é um aprendizado de vida, da vida também, né? Então, é como eu falei, eu vi já que a história de vocês todos, na verdade, tanto a da doutora Ana quanto a sua, vi o podcast lá, Finitude, lindo, Tom, lindo trabalho, maravilhoso, nossa. Você conhece esse podcast chamado Finitude? O podcast do... Acho que é seu, não sei, eu só sei que é maravilhoso. Não é meu, não. São dois jornalistas que fazem, a Juliana e o Rafael. Rafael, isso. Não é Rafael. Não é Rafael mesmo. É Rafael mesmo. É o Suquevicius, eu sei o sobrenome dele. E eles são excelentes, assim, uma baita qualidade de podcast. Então, no primeiro, eu fui entrevistado. Foi isso. Aqui em casa, a entrevista que eu fiz um jantar, a primeira entrevista, lá da primeira história é a minha. E daí eles me convidaram para virar colunista. Então, eu sou colunista. Então, eu sempre faço um comentário. Então é isso. Qual que você ouviu? Qual episódio? Eu ouvi o seu, né? Que ela conta exatamente a curiosidade que ela morava, a Juliana, né? No mesmo bairro que vocês moravam muito próximos e não se conheciam, né? Então foi o primeiro mesmo que conta a história. Então, essa história. E eu ouvi também, ela fala de dois, que ela... falando de duas outras pessoas que também têm podcast, que é muito legal. Aí, conforme ela falava, eu também eu ia ver o que eram esses outros, entendeu? E foi... Está sendo assim, tudo que é relacionado a isso é um aprendizado de como poder viver melhor o hoje. E eu acho que essa é a leveza de falar da morte. Não sei. E vocês todas estão trabalhando na linha de frente ou não? Dani, Lilian, Patrícia, vocês estão no... Eu estou em 2 hospitais, assim, né? Um privado, que já trabalhava e praticamente só está atendendo Covid, e um hospital de campanha que abriu semana passada aqui em Recife, né? Vão abrir 3 hospitais aqui, aí esse foi o primeiro. E aí... Tá bem complicado, né, Lilian? Tá muito. Aqui em Recife, assim, ainda a gente nem chegou no pico, né? E já está com 97% dos leitos ocupados. Isso privado e público, né? Então, no hospital que eu estou, são 100 leitos de UTI. Hoje só tinham 4. É mesmo. E muitos Covid? Muitos. Muito assim, né? Com cara, cheiro, a gente ainda assim tá testando um pouco, né? Como acho que em todo o Brasil. Mas é aquela coisa, a gente faz a imagem, faz um raio-x, é bem característico mesmo, sabe? E às vezes
com sintomas que nem, se fosse em outra época, você não iria suspeitar, entendeu? Assim, a gente está vendo alguns casos meio atípicos, que deve acontecer aí também, que é com diarreia, às vezes é só uma fadiga, eles reclamam muito da fadiga, da astenia, às vezes nem tem febre, geralmente idoso realmente não tem febre, mas a gente tem visto esses casos assim meio esdrúxulos e quando vem é Covid, assim. E aqui ainda estou esperando o pico, né? Rezando para que, sei lá, aconteça alguma coisa de melhor, que as pessoas tomem consciência, porque tá punk mesmo, assim. Tem horas que você olha assim e não acredita, parece que você tá vivendo um sonho, assim. No filme, né? Que eu ia viver para viver isso, não é? É uma guerra. Eu tive 2 dias, eu estava assistindo o jornal, me veio uma sensação, tipo, não, isso não está acontecendo. Sabe aquela... Não, até uma sensação meio do luto, assim, né? Que o luto, às vezes, você tem isso, né? De olhar e falar, não, a pessoa não morreu. Ou, não, é um lapso, assim, de 1 segundo de falar, não é verdade isso. Não pode ser verdade. Outro dia no hospital eu olhei e falei, gente, a gente tem que rir, porque a gente, né, fica igual um astronauta, né? Assim, olha para a equipe, aí meu residente, ele tirou a barba. E aí ele de máscara. Aí ele desparamentou. Na hora que eu olhei, eu não reconheci quem é. Nós começamos a rir, que eu falei assim, gente, olha como é que são as coisas, porque a gente, às vezes você vai vendo alguém no corredor, né? Você olha, você aperta os olhinhos e até se reconhece. É uma situação muito surreal. Mas aqui em Minas, né? Não sei, a gente ainda está, assim, aqui em Belo Horizonte está muito tranquilo. Assim, tá bem diferente, assim. Ainda não chegou no sul, sabe? Assim, se tiver, tá começando, mas Mas mesmo o governo está fazendo um trabalho decente aí, né? O governo está fazendo um trabalho exemplar aí em Minas, né? De só que aí as pessoas começam a achar que não, né, não tem muita. Não é verdade. Aí hoje a rua já está, o trânsito, assim, a gente vai vendo as mudanças, né? Então é difícil. Aqui eu escutei na CBN daqui de Pernambuco que com as medidas dos governos, do governador e da prefeitura daqui, houve um retardo na transmissibilidade do vírus, né? Então, assim, isso eles conseguiram avaliar. Mas, assim, minha irmã trabalha numa central de leitos que regula os leitos, eu não sei se aí em Minas tem, em São Paulo tem, que regula leitos de UTI, enfermaria de todo o estado. E na segunda-feira ela deu plantão e quando saiu lá tinha 205 pacientes na espera para UTI, não é enfermaria. Nossa! Então, assim, tanto que o conselho daqui já redigiu um documento, uma resolução de orientações para priorização de recurso, né, através de score, de funcionalidade, quem é aquele paciente que vai ao UTI, né? Aí vai começar, a gente vai ter que fazer essas escolhas mesmo de Sofia e é difícil, assim, mesmo para quem é paliativista, quem é geriatra, é difícil, né? Quer dizer, quem é que vai decidir, quem é que vai morrer ou sobreviver, mas resumindo, é isso. Então, o psicológico da gente fica abalado. Então, eu tenho tentado, assim, trabalhar isso. Tenho meus mecanismos, faço yoga, meditação, né? Como Dani disse, eu tento levar leveza, assim, estímulo para a equipe também, às vezes levo docinho, faço bolo, essas coisas, levo para a equipe, de uma forma até de cuidar de quem está lá, né? Que às vezes, infelizmente, alguns gestores não olham para esse lado, né? E aí eu tenho que fazer isso, levar o meu melhor para eles, tanto para os pacientes como para a minha equipe. O Tom teve uma ideia que eu achei tão... Eu não sei se você estava, Lilian, de reunir esses profissionais, né, que trabalham, que ficam muito angustiados, né, Tom?
Lembra que você comentou? Não sei se me lembra. Eu lembro, eu já percebi que o Tom tem um pouco... Não, mas aqui eu faço tanto call, eu dou tanta ideia que eu não sei qual ideia que você vai falar. Ah, não. Então eu vou te falar porque eu achei muito fofo também, muito bacana. É que eu sempre falo coisa fofa, então é difícil lembrar. Pronto, tá vendo? Bom, é assim, como eu falei, não sei se a Lilian estava falando que... Acho que foi no da quinta que tem uma conversa, tinham vários profissionais, todas eram da área da saúde, contando as angústias, né? O Tom perguntou como estava sendo para cada uma. Ah, isso foi na sexta-feira. Ah, então, foi sexta, né? Porque amanhã vai ter o outro, dessa vez não vai ser sexta, né? Então, mas foi isso mesmo. Aí ele colocou que uma forma de trazer para essas pessoas, né, nessas conversas no Zoom aqui, uma poesia, uma música, algo assim que dá para a pessoa aproveitar esse momento. Reativou aí, Tom, a memória? Ah, sim, sim. Agora eu lembrei. Quando você começou a falar, eu já sabia que era na sexta-feira. Não sabia se tinha sido do Não, é porque Brinco. a Lilian está trazendo essa questão tão da angústia dela também, que ela colocou e o que ela tenta fazer, né? E que mesmo assim as pessoas não olham, né, Lilian, pelo que você está falando. São muitos desafios, né, gente? Assim, os gestores do hospital, é muita coisa que a gente tem que... É um negócio difícil, assim, pensar em tantas adaptações, né? Tantas mudanças, né? Então, Muitas coisas. Eu estava lendo hoje um estatístico falando uma projeção que ele chegou nos 5.000 mortos. E agora está mais a expectativa de até o final de semana, acho que quase 6.000. Eu vi. A semana que vem de 10 a 15 mil, que agora começa a dobrar. Então... Eu vi. E o que bom, acho que vai começar porque a pessoa não sei se ela conseguiu entrar. Me agoniando justamente são vocês, assim, os profissionais, porque assim, já está num nível de cansaço grande, né? Aqui em São Paulo, em alguns lugares que está mais puxado, e ainda tem uma muita caminhada coisa, longa aí ainda. uma jornada longa. Então, e daí tem essa revolta da população, porque também o que é? A população está começando a ficar incomodada. E, né, e daí vem um governo falando merda. E daí tá tendo resultado por causa do... Eu ia falar, mas não é tão grave assim, porque tá dando resultado. Então, vamos ver. Bom, então vamos começar oficialmente. Estava esperando ver se mais alguém entrava, mas já falando papinho bastante, mas foi bom esse papo inicial, a gente ir se conhecendo. Tem um ritual de abertura, que algumas pessoas já conhecem, mas a gente vai repetir esse ritual, porque esse projeto, A Morte no Jantar, ele começou nos Estados Unidos, é um projeto criado por uma pessoa que virou um amigo meu, Michael Rapp. Ele criou o Death Over Dinner, que é uma plataforma onde as pessoas, qualquer um, e daí eu traduzi essa plataforma em português, então ela existe, chama mortenojantar.com.br. Quando eu lancei a plataforma, eu trouxe o Michael aqui para o Brasil para fazer o lançamento. Desde então, já mais de 800 pessoas já participaram do jantar comigo, e agora a gente inaugurou a versão online e também a versão profissionais de saúde. Então, esse ano, daqui a pouco vai para a plataforma a versão profissionais de saúde, a gente está lançando a versão judaica, tem algumas versões que a gente vai lançar, que a essência mesma só muda um pouco da roteiro da conversa. E esse projeto já existe há mais de 5 anos, em vários lugares do mundo. Houve mais de 500 mil jantares já pelo mundo. Em todos eles começam com esse mesmo ritual, que é o seguinte, que a gente vai falar... Eu perguntei, né? Todo mundo tem taça, um copo, alguma coisa para fazer um brinde, né? Só perguntar, tá tendo muito barulho, porque tem muito cachorro, eu preciso fechar a porta, tem muito barulho. Não. Não, tô tranquilo. Eu vou só fechar um negócio, um segundo. Tá.
Daqui a pouco tem o panelaço. Tudo panelaço. Vamos ver se melhor. Então, esse ritual é dessa forma, né? Então, para a gente começar a falar da morte, a gente vai primeiro honrar os nossos ancestrais, pessoas que já morreram. Então, cada uma de vocês vai se apresentar, só falar o nome, o que faz, né? Qual área da saúde que trabalha, onde está, e falar o nome dessa pessoa que já morreu. Pode ser um familiar, pode ser um paciente, pode ser alguém que te tocou, que te inspirou de uma certa forma, e falar rapidamente sobre essa pessoa. Só uma forma da gente introduzir e trazer essas pessoas aqui presentes nessa conversa. Aqui é um espaço que vale tudo, então se a gente se emocionar, tá tudo certo. Talvez eu me emocione, e tá tudo certo, não tem nenhum problema. Para a gente se conectar e falar. Então eu gosto de começar, na verdade é uma forma que a gente sempre faz, de honrar essas pessoas. Então, quem gostaria de começar? Pode? Pode. Vai, Patrícia. Meu nome é Patrícia Castória, sou de Governador Valadares, sou enfermeira oncologista e paliativista, terminando agora. E tem uma pessoa que eu amo muito, que se chama Deoclides Castório, que foi meu avô. Faz mais de 25 anos que ele faleceu. E na época ele faleceu com câncer no fígado. Eu era muito nova e ele faleceu dentro da minha casa. Minha mãe, naquela época, sem entender, ela montou uma enfermaria aqui em casa e trouxe tudo, todos os parâmetros, tudo que tinha dentro do hospital, colocou-se aqui. E era muito bacana que a gente tinha até uma sequência de quem iria ficar com ele. De tantas horas era uma pessoa. Aí, quando eu chegava do trabalho, eu já lavava minhas mãos, trocava de roupa e era o meu horário para ficar com o meu avô. E foi assim até o final, e ele faleceu com todos os entes queridos próximos. E quem diria, né? Eu nem imaginava que eu ia fazer enfermagem, que eu iria me tornar oncologista, né? Na área da oncologia, e ser apaixonada com o paliativo. Hoje, depois de terapias e tudo, eu vim entender que isso vem desde minha adolescência, né? Essa vontade de cuidar, vontade de cuidar de pacientes terminais. Sempre fui para esse lado, sabe? Eu devo, acho que, tudo isso a ele. Com certeza. Essa experiência com certeza te moldou, né? Isso foi, né? Tudo veio, eu acho que através dele, lá atrás. Que bonito isso. Que honra isso, hein? Um brinde ao... Deoclides. Deoclides, seu Deoclides, um brinde ao senhor. Um brinde. Tchim, tchim. Quem vem agora? Posso ir. Bom, eu sou Lília, sou geriatra e paliativista daqui de Recife. E a pessoa que eu quero homenagear é um paciente que faleceu semana passada. E aí ele faleceu, assim, pensei nele porque a morte dele foi uma morte muito digna, foi com a identidade dele, né? Então, ele passou por um processo longo, aí de quase 2 anos de internamentos, passava 3 meses em casa, voltava, e no último internamento ele ficou bem grave, e ele tinha um problema neurológico que dificultava um pouquinho a deglutição, então ele fazia pneumonia por broncoaspirações. E aí, no último, sugeriram para ele, o pneumologista, botar uma GTT. E aí a gente conversou, teve essa conversa sobre a morte, né? Sobre como ele gostaria. E uma coisa que eu falei para ele que ele achou o máximo foi que eu disse para ele, o nome dele era Alberto, eu disse, Alberto, hoje em dia, menos é mais. E aí ele, como ele era engenheiro é muito, né, preto no branco, né, sim ou não. Ele olhou para mim e fez, gostei dessa frase. E aí estou me arrepiando todinha aqui, porque a filha dele, depois que ele morreu, mandou uma mensagem linda para mim, dizendo assim, não gostava de médicos, mas ela sabia que ele tinha um carinho muito grande por mim.
mesmo não gostando de médico, assim, eu era poucas pessoas que conseguiam arrancar um sorriso nele, assim, porque ele era meio sisudo, assim, fechado, não gostava muito de falar, e ele sorria para mim. Então, é para ser Alberto hoje. Seu Alberto, um brinde ao seu Alberto. Que sorte dele, hein? Um brinde ao seu... Isso aí. Bonito. Mostrava a Lilian atrás do jaleco, né? Você mostrava a Lilian atrás do jaleco. Era isso, assim, não é que ele não gostava de médico, ele passou a gostar da Lilian, independente dela ser médico ou não, né? Acho que isso é aí que tem a conexão. Isso. Ele chegou a pessoa atrás do jaleco, foi isso que você mostrou, e daí... É porque eu acho que, na verdade, desculpa falar agora, mas é porque eu falava com ele, conversava com ele, qual era o desejo, né? Ninguém perguntou, né? Você vai ter que fazer isso. Não, olha, tem essa possibilidade, né? O que é que você acha? Ele só vai fazer se você fazer o que você quiser, né? Assim, mostramos, claro, benefício e malefício, mas respeitando os desejos dele. Então, foi isso que só fiz isso, mas mais nada. Tudo isso, não é mais nada, é tudo isso. É que é simples, mas é gigante. Muito lindo. Precisa ter muita... É isso, né? Te fala, mas é só isso. Não, é que você precisa ter muita coragem e muita vulnerabilidade para fazer. E daí vira gigante. Então é simples, qualquer um pode, mas poucos conseguem, ou fazem, ou têm a ideia, ou têm a preparação para fazer isso. Verdade. Ou o coração, né? E conhecimento, que não é só conhecimento, não é só coração. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter sabedoria, você tem que estudar. É a soma das duas coisas. É claro que né, se o coração não tiver o conhecimento, né? Eu reforço isso, porque muitas vezes no cuidado a gente tem esse pressentimento, não, é só cuidar, é só amor, e não é só isso. Em cuidados paliativos pode ser muito perigoso, só ser fofo. E não é isso, ser fofo. É humanidade, mas é com muito conhecimento técnico, tanto de skills de conversa, de escuta, e técnicos, né? Para manejador e tudo mais. Então é complexo, por isso que é bonito. Quem mais? Misturar na dor da pessoa, né? Não virar a dor do outro, né? Então a pessoa fica mais vulnerável. Posso falar. Então, sou clínica, sou paliativista aqui de Belo Horizonte e vou homenagear meu pai. Eu acabei de me dar conta que hoje faz 5 meses, né? Não tinha pensado na data, 5 meses que meu pai faleceu. Sou filha do Papai Noel, meu pai tinha uma loja de brinquedos, então eu sou realmente, isso sempre foi uma coisa da nossa infância, né? E meu pai era o cara mais iluminado da face da terra, uma serenidade, um humor, assim, é uma coisa impressionante. E frágil já há muitos anos, então eu venho numa sequência de perdas, assim, de pessoas da família, já com, sei lá, 10 anos de cuidado paliativo, mas poder cuidar de alguém, né, muito próximo. Então eu pude cuidar muito do meu pai, assim, papai, além dessa sabedoria toda, ele tinha uma lindeza de deixar ser cuidado, né? Ele era tão leve que eu lembro a primeira vez que eu fui trocar a fralda do papai foi terrível, né? Assim, mas ele fazia de um jeito que a gente não ficava, né? Assim, era um jeitinho dele mesmo, né? Então, muito bonitinho. E eu lembro que sempre, isso era muito gostoso. Toda vez que a gente ia fazer uma transferência, né? Cadeira para a cama, eu levantava e falei, pai, agora então você pode me dar um abraço? Brincava que não era muito assim de dar um abraço, então é uma pessoa muito bacana, assim, que a saudade é grande, mas que a gente fica, né, assim, você ter essa sensação de que tudo pode ser feito, mas é engraçado porque papai me ensinou também uma coisa muito importante. As últimas, talvez 6 horas, 10 horas não foram fáceis. Então eu penso assim, né? Meu pai era uma pessoa muito serena. Tudo bem que com a morte ele não gostava de conversar, não, porque o papai achava que ele achava que ele não ia morrer e quase que eu achei também que ele já quase foi, voltou tantas vezes. Que uma vez eu brinquei com um amigo meu que eu estava com viagem
marcado. Eu falei, gente, eu acho que eu vou marcar essa viagem, que eu acho que meu pai não vai morrer, porque já tem tanto tempo assim, né? E aí, nessas questões todas assim, nesse dia a gente estava, né, com atendimento em casa, com medicações todas, e foram horas muito difíceis. Então eu falo assim, a gente tem essa coisa de romantizar um pouco a morte, né? A gente paliativista acaba que a gente tem. E foi tudo muito lindo, mas essas horas foram muito difíceis. Então, eu aprendi que mesmo você tendo serenidade, tendo medicação, tendo pessoas para dar conta, o finzinho pode não ser aquele como a gente gostaria, sabe? Assim, uma respiração mais difícil, a gente rezando, cantando, assim, tentando lidar, mas foi bem angustiante. Mas aí eu falo assim, gente, vamos lembrar dos 83 anos menos 8 horas, que tá tudo bem, né? Então, assim, também brindar meu pai, que nessa sabedoria também ensinou que pode ser também um pouquinho difícil na hora de entregar, mas que a gente dá conta, né? Como? Papai Noel. Noel. Tintim. Quando você falou no começo, eu achei que era brincadeira por causa da loja de brinquedo. Eu também. É uma piada pronta aqui. E todo mundo sou filha do Papai Noel de verdade. Ele só não era barrigudo e tal, mas tinha um olhinho azul. Mas é verdade. Entendi. Tem Papai Noel até hoje. Muito bem. Cássia? Pois é, eu aprendi em pouco tempo. Na primeira vez e na segunda eu estava muito fragilizada, porque, Daniela, o meu pai também, com 83 anos, tem 2 meses que ele partiu. E hoje, como eu falo, cada vez que eu falo da morte, mais viva eu me sinto e mais eu vejo quanta coisa que eu tenho que agradecer, eu tenho outro olhar. Então, hoje, meu brinde vai ser uma homenagem ao meu pai, claro, porém, perante ele ter partido e logo em seguida ter vindo a Covid, e eu estava hoje com esse olhar, com o meu emocional, que eu há uma semana passada eu não estava, nas 2 vezes eu chorei feito uma besta. Mas assim, eu olho para isso e eu só penso que essas pessoas, hoje mesmo, que saiu dos 5.000, eu falei, essas pessoas que estão morrendo e não estão podendo estar próximo, eu fiquei próxima do meu pai até o fim. Então, eu em homenagem a ele, sim, mas eu olho para esse outro lado hoje, na verdade, é a família dessas pessoas que perderam desse jeito, que são pessoas como nós. Então, meu brinde nem sei se é para a família ou se é para todos que morreram sem poder serem acolhidos com a família. Sabe que eu me expliquei? Uhum. Então, todas essas vítimas. Dessa forma solitária. Eu comungo disso também. Eu tenho feito o brinde do jantar para todas as vítimas. Honrar a vida dessas pessoas, não só aqui do Brasil, mas do mundo inteiro que tem morrido. E agradecer, porque também isso está acontecendo por causa delas. Então, honrar que a vida delas também gerou esse encontro. Por isso que esse jantar virou virtual, então honrar tudo isso. E me deu vontade também de brindar ao meu pai. Hoje de manhã o Facebook me trouxe uma foto de 2 anos atrás. Daqui um mês vai fazer 2 anos que ele morreu.
Então eu lembrei de um dia que foi muito gostoso de passar com ele, então me deu saudade, então eu queria honrar. Foi o dia da barbearia, Tom? Não, esse dia foi um dia que a gente saiu lá, ele tinha saído do hospital, então ele estava bem frágil, mas foi um dia que a gente conseguiu tirar ele de casa e a gente foi para um rancho que tem no interior lá de um tio, então podemos ficar na natureza um pouco, mas ele dormiu quase o dia todo, mas depois a gente vai de árvore, aquelas coisas, sabe? Então é isso. Então brinca com o seu Getúlio. Getúlio. E eu queria fazer uma pergunta para a gente abrir. Se vocês já pensaram, quais os procedimentos que você quer ter, se vocês já pensaram e conversaram, que você quer ter se você for infectado com o corona, gravemente? Ai, pode repetir, Tom? A respeito do corona, né? Se vocês já pensaram e conversaram com as pessoas próximas a você, se você for infectado gravemente com o corona, como você gostaria de ser cuidado? Como você quer ser cuidado? E quem não pensou, está tudo certo. Mas eu acho que é uma reflexão importante, ainda mais vocês que estão na linha de frente, né? É importante pensar sobre isso. Bom, como eu falei semana passada, eu já tenho minhas diretrizas, né? Já está tudo direitinho. Confesso que eu não realmente parei para pensar nisso, né? Se eu fosse infectada, mas se fosse infectada gravemente, eu gostaria sim que me tratasse com tudo que tem de possível, vamos dizer, de medicamentos que, mesmo que não tenha tanto estudo, mas que um ali funcionou, outro ali, mas que também servisse assim, que não resolvesse, né? Poderia assim me deixar partir, que está tudo bem, né? Não, eu acho que isso não preciso nem falar para a minha família, porque assim a gente já vem conversando isso, né? Eu converso com minhas irmãs, converso com meus pais, conversam também, porque já há um longo tempo, antes de fazer... Fizeram também, né? Hã? Você falou que eles já fizeram também, né? Eu fiz com eles. Né? E mesmo antes de fazer paliativos, meu pai já falava, não quero ficar em cima de uma cama, não quero ficar preso num aparelho. Então, eles já tinham essa ideia. Então, eu acho que ele sabe o que precisa fazer, entendeu? Assim, me respeitar, né? Meus desejos, minha vontade. Eu só pediria que, se possível, eu sei que talvez não seria possível, mas que eles estivessem do meu lado. Era só isso que eu acho que eu ia ficar... assim, que eu acho que a morte ia ser muito mais tranquila se eu estivesse perto deles, né? Assim. É só isso que ia trazer angústia para mim, se não pudesse acontecer. Mas... E vocês? Patrícia, Dani? Eu não parei para pensar. Tudo bem. Eu acho que é importante pensar, eu acho. Acho que né? Ainda mais quem está na linha de frente. Eu acho que é importante pensar para também provocar que as pessoas comecem a pensar sobre isso. Ainda mais eu acho, principalmente com os idosos, né? Que são mais, que vocês são de risco que estão na linha de frente, mas os idosos. Será que tem que fazer tudo, né? Será que eles querem que faça tudo? Será que querem ir para um respirador? Será que vale o preço de ficar 2 semanas entubado numa UTI sozinho, com baixo, né, um idoso com baixa chance? Se vale a pena correr o risco? Acho que é o tipo de conversa que a gente tem que começar aqui a abrir. Né? Acho importante. Você já pensou, Daniela? Engraçado. Eu fiz... Acho que deve ter uns 13 anos que eu fiz minhas diretivas, mas não tinha Covid, né? Agora é a atualização. Bem diferente. Né? Assim, uma coisa é você ter uma doença e tal. Então, e na época foi interessante que você vê, 13 anos não tinha nem diretiva antecipada, né? Tava começando. Então, eu lembro que eu fiz, e eu tenho amigos que se mudaram para outros cantos do mundo, e eu lembro que eu mandei por e-mail minhas diretivas para esses amigos próximos. Isso foi muito interessante,
né? Mandei para todas as pessoas que eu amava, assim, tios, não era casada ainda, pai, mãe, enfim, irmãos, amigos. E foi muito interessante isso da discussão, né? Uma amiga minha que tinha perdido a mãe, ela falou, nossa, eu não sabia que a gente podia conversar dessas coisas. Eu falei, pode, né? E eu falava que não tinha ainda lei para isso, mas que um dia tem, que aquela era a minha lei, né? De como eu gostaria. Então, eu preciso adaptá-la para o momento do Covid, né? O que eu fiz foi só sempre agradecer meu marido. Se aconteceu alguma coisa comigo, eu falo, olha, se aconteceu alguma coisa comigo, né? Te agradeço por tudo, né? Porque é um companheirão né? Então a gente tem conversado nesse sentido. Mas é engraçado, né? Porque a gente tem que explicitar mais, mas eu acho que a gente tem um bom limite, né? Assim, eu gostaria de receber tratamento invasivo, apesar que eu sou tão paliativista que é até difícil a gente imaginar, né? Assim, de ser entubada num contexto desse, mas é claro que se eu não estivesse respondendo bem, né? Um trial de CTIzinho não faz mal, não, né? O que é que você falou? O quê? Um trial, né? Tipo assim, O trial de CTI, sim. ó, vai. Ó, não tá indo bem, aí eu acho que é uma coisa de se pensar. E talvez essa questão que é um grande desafio para a gente, né? Eu ainda não estou vivenciando essa questão da técnica, que lá no hospital está bem tranquilo ainda, mas se pode, né, deixar um fone. Vou até compartilhar aqui com vocês, assim, antes de eu perder meu pai, eu perdi minha irmã um ano antes, 50 anos. Minha irmã morava em Israel. Já tinha 30 anos e tinha várias questões, mas, enfim, ela estava num momento melhor, que foi uma morte súbita. Súbita, assim, né? Já não estava esperando. E essa coisa, né, de como que os momentos, né, o enterro e tudo, e meus pais muito frágeis, né, assim, meu pai estava muito frágil, e a gente achou, minha mãe também não quis ir, achou que ela não tinha condição de ir, e a gente tem um grande amigo, irmão lá, que falou, olha, eu posso filmar para vocês. O Rabino deixou, e eu lembro que foi muito importante, na hora ele colocou o fone de ouvido, por exemplo, minha irmã, né, minha mãe falou com minha irmã já, nós chegamos, sei lá, 3 dias depois, né, enfim. Mas como que essas coisas, assim, acho que se eles não tivessem visto esse ritual, né? Então, isso de um ritual, então eu fico pensando assim, mesmo no processo de morte, às vezes a pessoa, não sei se do outro lado der conta, né? Mas um fone, alguma coisa que alguém vá falando, que vá, né, acompanhando, talvez assim, porque essa angústia de não, acho que essa angústia mais você não estar próximo, né? E de alguma forma a tecnologia, eu nunca imaginava isso e achei assim, foi o que salvou a gente, foi isso, sabe, assim, e foi muito importante mesmo. Então, eu acho que a gente, né, tá tendo esses rituais, né, até vocês fizeram um material maravilhoso, né, Tom? A gente pode pensar isso também nos momentos de despedida antes, né, antes de acontecer a morte, né, no processo morte, ou pelo menos um tempo, né? Uma questão, né? Cássia, você pensou sobre isso ou não? Eu vou falar uma coisa. Eu fui pensando enquanto vocês foram falando, mas não mesmo, Tom. Achei a tua abordagem muito pertinente, porque é algo que está na nossa cara, mas como sempre, só acontece com o vizinho, né? Parece que com a gente não, mas sim, com a gente também. E também minha mãe é idosa também, então, quer dizer, então tem. Mas eu em relação a mim, falei, ia fazer como a Lilian, ia querer o possível dos melhores tratamentos e tal. Mas eu cheguei até a pensar, é que eu não sei, eu penso que eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez pode chocar um pouco. Não sei se chocar ou se é algo que eu acho que eu não ia querer, que eu ia querer morrer na minha casa quieta, pronto. Eu não sei, já que é uma coisa assim, eu não ia nem querer ir para o hospital. Não sei, gente. É uma situação que está tão assim que tá sendo tão triste tudo isso que eu falo, eu acho que eu
morreria na minha casa quieta aqui, eu não sei, mas existe a questão respiratória, claro que isso é exato, exato. Mas o que me angustia nisso, Tom, quando você falou que a gente precisa, é algo que você tem que começar a até conversar com as pessoas, tipo, eu tenho minha mãe, mas vou dar um dado para vocês. Eu levei para a minha família, já tinha tentado levar antes do meu pai partir. Posso só te pedir? Se for fugir muito dessa resposta, não, eu preferia... Era só do mesma coisa que da importância do testamento vital. A mesma coisa é a importância que é hoje falar se a pessoa tiver a Covid, certo? E que essa resistência é uma coisa que eu vejo que do mesmo jeito que eu cheguei e falei para minha mãe e para meus irmãos, vamos fazer com a mãe o tal. Se eu hoje chego e falo, mãe, se você tiver a Covid, o que você quer? Existe é algo que não... É isso só que eu quis alinhar, tá? Era isso. Eu queria combinar só com a gente, porque essa conversa ela pode sempre virar uma conversa mais conceitual sobre a família. Hoje o que eu quero trazer é uma reflexão individual mesmo, para cada um, para a gente ficar fechado nessa reflexão individual, tá? Pra gente Não, mas você pode me cortar porque você já sabe que eu falo demais, então sinta-se à vontade. Não, mas é um alinhamento que eu sempre faço no jantar, que fique mais uma reflexão individual do que uma reflexão conceitual. Não, perfeito, não tem problema. Eu esqueci, no início do ritual, eu sempre acende uma vela. Sempre no jantar, todo mundo tem uma velinha na frente, daí cada um vai acendendo uma vela para cada pessoa. Como eu não pedi para ninguém trazer vela, eu tenho uma vela que eu acendo para todo mundo. Então eu esqueci, mas eu vou acender agora para... Mas eu trouxe a velinha, minha velinha está aqui. Então a Salina trouxe, ótimo. Eu brinquei, Dani e Patrícia, eu falo que eu não aviso no e-mail para trazer vela, senão vai parecer que é um... Sei lá o que vai acontecer aqui. Então, eu a gente está representada aí nas velas. Isso. Tá bom. Eu queria que vocês nos contassem, cada um de vocês, sobre um paciente. E se não houver uma história de um paciente, pode ser alguém, um ente querido, alguém que já morreu da família, que te impactou muito. E te impactou de uma forma que mudou a forma como hoje você se relaciona com a morte e da forma como você impacta, a forma como você cuida dos seus pacientes. Algum paciente ou alguém da tua família, alguém que você vivenciou e te mudou. Que nem a Patrícia falou do avô, que de uma certa forma moldou a forma dela. Mas aí tem uma história de algum paciente, por exemplo, que te mudou a forma de você se relacionar com a morte e a forma de cuidar da forma de outras pessoas. Posso começar? Pode. Bom, na verdade não foi um paciente, mas foi... Quer dizer, a paciente fui eu mesma. Porque eu digo que eu sou uma gata, tenho 7 vidas, né? Já sobrevivi a um acidente de carro e já sobrevivi a um problema numa cirurgia que eu fui fazer para diagnosticar endometriose e por vídeo, e quando colocou o equipamento lá, perfurou a artéria ilíaca. E aí eu só não fiz parar no centro cirúrgico. Fiquei 1 mês no hospital, 7 dias em UTI, entubada, com droga, né? Assim, o pessoal achando que eu ia para diálise, assim, grave mesmo, achando que eu ia morrer mesmo, né? E foi assim, fui me recuperando, claro, eu era muito jovem, ainda estava na faculdade, assim. Então, tem esse fator, mas muita gente achava que eu não ia, vamos dizer, sair dessa. E saí. E aí, foi assim, isso mudou muito minha relação com a questão da morte, né? Eu já tinha lido na faculdade, que é de Elizabeth Kubler-Ross, né? Que é sobre a morte e o morrer. Então, isso já tinha me alertado. Mas quando eu vivi isso, quando eu vivi a questão de ser paciente, realmente mudou muito a minha visão, né? Eu digo que eu tenho um privilégio de ter passado por isso, porque isso mudou minha forma. Então, eu sei o que é uma sonda,
nasointeral, uma sonda vesical, um catéter central, eu sei que está na UTI, eu sei como é ruim você ser invadido a sua intimidade, que você não tem privacidade, né? Então, isso tudo eu sei, né? Então, quando o meu paciente reclama, eu digo, você tem o direito de reclamar. Porque eu vejo muitos colegas falar, mas não reclama, mas não faz isso, mas é assim mesmo, tem que fazer. Então, assim, muitas coisas que eu vivi no hospital, que hoje eu digo, você tem um direito, se não quiser fazer a fisioterapia hoje, não precisa fazer, porque eu fingia que estava dormindo, para não fazer porque estava cansada, não queria, enfim. Né? E tem, assim, quando você está fragilizada, né? Quando você adoece e fica frágil, nossa, assim, é aquela coisa assim, dá um respeito. Nesse momento eu não estou afim de fazer a fisioterapia, eu não estou afim de visita, né? Ou então, enfim, eu estou querendo dormir. Então, assim, é bem... Assim, isso me impactou muito. Então, mudou realmente, não só minha relação com o paciente, mas, assim, com a morte e com a vida também, que quando eu saí da UTI, bem rapidinho, a primeira coisa que eu queria era um banho. Gente, eu não dava valor a um banho de chuveiro. A primeira coisa que eu fiz, mãe, me dá um banho. Me dá um banho de chuveiro. Mesmo sentada lá, que eu estava muito fraca, mas aquele banho, assim... E hoje, quando eu estou tomando banho, é um momento que eu, sabe, assim, faço quase que uma meditação, assim, é um momento de relaxar. Eu dou muito valor a um banho hoje. Que ótimo. Muito bom. Travou? Não. Ela travou. Ah, O meu não travou, não. não, aqui também. Não, ela travou para mim. Então, Não. tudo E bem. mais? Eu lembrei aqui de um paciente que a gente atendeu ele quando ele tinha saído do hospital uma semana, ele tipo assinou termo para ir embora do hospital porque ele tinha um provável câncer de pulmão avançado. E ele não quis fazer nenhum procedimento, né, quis sair do hospital, e ele voltou muito dispineico, muito desconfiado. Eu avaliei ele no PA, começamos as medidas, e ele subiu para o andar, para a enfermaria, eu estava na enfermaria, e ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, e depois me contou a história dele, que falou assim, doutor, eu estava vendo a hora que eu ia morrer em pé. Eu falei, gente, morrer em pé, a gente pensa, né, assim, de tanto sufocado. Eu fui conversar, ele se chamava João, fui conversar com o seu João para ver se ele entendia, que ele fugiu do hospital, né, se ele entendia o que ele tinha, se ele não queria realmente fazer nenhum procedimento, talvez ele tinha alguma perspectiva de tratamento paliativo, sei lá. E ele me falou que tem um hospital que é para pacientes pneumopatas, né? Ele tinha sido internado, sei lá, 20, 30 anos e ficado com dreno, visto muita gente com dreno. E ele falou comigo assim, olha, você me desculpa, mas daqui apontou para o tórax, aqui ninguém mexe. Assim, é como se fosse... E ele tinha um derrame pleural funcionado. Então, eu lembro que na época a gente até conversou assim, para ele, uma punção era pior do que a morte, né? Qualquer coisa que invadisse a região do tórax dele. Então, foi muito interessante, né, essa perspectiva, e a gente vê o limite, né, e o que é o significado para cada um. Então, de quando, né, a pessoa colocar um limite, ou primeiro, assim, ver se a pessoa entende, né, ele entendia o que ele tinha, não é que ele fugiu, mas para ele realmente não fazia sentido mexer ali naquela região, mesmo se fosse para ele melhorar, não melhorar, enfim. Então, acho que isso me fez também ficar mais atenta nisso. Ótimo. Belo aprendizado. Precioso. E você, Patrícia? Posso? Claro. Então, Tom, o meu caso é bem parecido com o da Lília. Em 2010, eu fiz bariátrica. E a minha bariátrica, eu tive sepsis. E foi um processo muito longo. Fiquei em coma, acordei do coma, fui para o quarto, choquei lá em cima, voltei para a UTI. Tentaram minha transferência para BH, mas eu não aguentava fazer a transferência do hospital até o aeroporto. E foi muito difícil, e é o que a Lília falou aí. A gente entende o outro, o lugar do outro, e começa a respeitar o paciente também, né? Quando ele não quer uma outra coisa. E a minha visão com a morte, depois disso aí, foi totalmente diferente.
porque ela chega e você nem percebe. Você não tem o controle dela. Você não tem o controle da morte, né? Se a gente for parar para pensar, a única certeza que a gente tem é do morrer, e mesmo assim você não tem o controle dela. Na hora que ela chega e te leva. E aí você tem que passar a fazer tudo de bom para outra pessoa. Se você vai trabalhar, você vai fazer aquilo ali com amor e procurar fazer o melhor para quem você está junto, tanto do seu colega de trabalho quanto do seu paciente. Por aí eu tenho uma outra visão hoje do que é o viver também. Então, a minha história é bem parecida com a da Lívia. Entendi. Obrigado. Os processos invasivos, tem hora que você não está afim, né? Você não está afim de ser furado naquele horário. Você não quer que olhe a sua glicose naquele horário. A fisioterapia, eu fazia estilo ela aí, falei, não, deixa eu dormir, que eu não quero que ninguém me incomoda agora. Eu vim para casa, ainda fiquei bastante tempo ainda do leito, eu vim para casa com hemoglobina 4,25. Como a minha irmã também é enfermeira e um dos médicos atendia no posto de saúde onde eu moro, no bairro onde eu moro, aí eles tentaram se organizar e vinham até a minha casa. E assim, um chuveiro, um banho, é muito bom. Nossa, dá valor a tudo. Tudo, você passa a ter uma outra visão do que é a vida. Bem, importante. E você, Cássia, você tem alguma história, alguma? Sim, a minha foi muito real e feito presente, porque meu pai é de Araçatuba e ele era da Unimed, né? E ali eu fiquei os 15 últimos dias dele, eu fiquei direto com ele, e a mulher dele ia 5 horas para casa, porque também enchia mais o saco do que ficava com aquela. Bom, enfim, o dado é o quê? É que eu vi ali a, é assim, não vem, ninguém ouve aquele doente. Eles têm que fazer aquilo. Então, eu comecei a olhar o sofrimento que meu pai estava tendo e eu cheguei a falar assim, olha, pode ser mais tarde? Ele agora, ele não quer, ele está dizendo, tem como. Então, assim, depois que eu vi tudo isso, e por isso que eu estou toda nesse contexto, até estou lendo um livro também que chama Psico-Oncologia, porque meu pai foi câncer, de ver tudo que não respeitam o doente, querem cumprir eles têm que dar aquele remédio, Como que isso te transformou, Cássia? Transformou de eu me importar mais, não só com o meu pai, que era um doente, mas com qualquer doente. Entende? Qualquer pessoa que estiver num hospital hoje vai me tocar muito, porque eu vou entender o que é estar doente num hospital. Importante. Muito bom. Se você recebesse a notícia, é um pouco diferente do que eu fiz na semana passada, tá? Que você tem 30 dias de vida. Se você recebesse hoje essa notícia, primeiro, assim, como você acha que você se sentiria? Como você gostaria de passar esses últimos 30 dias? Como você gostaria que fosse o seu último dia, a sua última hora? Quem você gostaria que estivesse por perto de você? O que você sente? Imagine que você sentiria com a notícia agora de 30 dias. Como você gostaria de viver esses 30 dias? Como seria seu último dia, sua última hora? Quem estaria perto de você? Uma de cada vez, hein? Vai sem pressa também.
Como você se sentiria com essa notícia? Como você gostaria de... O que você faria nesses últimos 30 dias? Como seria seu último dia? A sua última hora e com quem você gostaria de estar? Eu acho que eu ia ficar muito chateada. Porque eu ainda quero fazer muita coisa ainda. Eu acho, primeiro. Segundo, ia viajar um pouquinho. E o corona deixasse, né? Perto das pessoas. Pronto. Mas, de princípio, eu ia ficar muito chateada. Porque eu ainda quero ir em Moçambique ainda, quero passear, quero ajudar outras pessoas, mas se não der, tá tudo certo. Ia passear, ia passar o último dia perto, pelo menos, dos meus familiares. Meu pai, minha mãe, minha irmã, pessoal. E a sua última hora? Minha última hora? Pode ser só eu mesmo. Eu acho. Bom. Eu acredito que vai ser sozinha. E eu. Quem mais? Eu fiquei pensando aqui, se desse para eu ir numa prainha uns dias, eu ia querer. Eu queria ir um pouquinho numa praia, que eu gosto muito, mas eu mudei de uma casa, né? Tem uns 2 anos a gente construindo, e essa questão do corona, acho que eu nunca aproveitei a minha casa realmente, né? De ficar muito aqui. Então, eu tô apaixonada, sempre tive apaixonada com a minha casa, mas agora eu tô assim, eu não sinto falta de nada aqui. Para mim tem muito verde. E então acho que eu me dedicaria a uma horta que eu tô tentando fazer e que tá indo para frente, mesmo que seja, se eu tiver frágilzinha, pouquinho. Então eu iria para uma praia, mas ficaria aqui, né? Minha irmã mora aqui do meu lado, é uma pessoa que eu conto muito, meu marido, e eu tenho um grupo de amigos da faculdade que são amigas irmãs, né? E que minha família é sempre muito musical, meu pai era maestro, então que acho que uma cantoriazinha ia bem para me, né, para me embalar. E eu gosto muito de pôr do sol, se pudesse ser num pôr do sol, e aqui, até na minha diretiva tem isso, assim. E uma outra coisa que eu gosto muito é de massagem no pé. Se pudesse massagem, e as pessoas sabem, né? Meu marido tá ali. E massagem é uma coisa que me traz assim um conforto sensacional. Então eu peço para me façam massagem no meu pé, não deixa meu pé frio não. Isso, eu também não. Nada de pé frio. Cobertorzinho. Eu vou passar frio, eu quero passar frio. Isso. E aí, engraçado que eu não tive sentimento de revolta nem nada. Eu não quero ir agora não, viu, gente? Nada. Mas não me deu nada, talvez porque eu estou só imaginando assim, mas não. Se eu tiver aqui mesmo, o que eu posso fazer, né? Se der para ficar mais um bocadinho, eu quero, mas se eu tiver aqui, acho que essas coisas que seriam. E eu tenho uma pendênciazinha com uma outra irmã que se eu pudesse resolver, mas se não, também a minha parte, né? Eu já entendi que também eu não vou resolver todos os problemas, mas eu gostaria de, se eu puder sair com essa elegância de resolver mais uma questãozinha, eu iria mais feliz. Mas se não. Boa. Quem mais? A hora que você falou, se eu soubesse hoje, eu ia ficar assim, nossa, Cássia, puxa, você vai morrer daqui a 30 dias? Eu acho que eu fiquei um pouco, não sei se assustada, como a Patrícia falou, mas eu ficaria surpresa. Eu ficaria surpresa. Sim. Aí eu ia viajar, mas sozinha, para uma praia, adoro uma praia. Aí depois eu ficaria muito com a minha mãe e a minha última hora, sabe como que eu quero morrer? Mas é dançando, me acabando de dançar. Eu quero morrer ouvindo música, dançando, puf, morri. Tem que ser com música, tenho que estar dançando. Que música? Que música? Olha,
Eu sou de fases, sou uma mulher de fases, mas eu gosto muito de Dancing in the Dark, que foi até teve um filme, né? Que era a música da minha vida, era a história do rapaz. Eu tenho essa música, e depois, se vocês quiserem, eu coloco para vocês, que eu estou com o meu negócio gravado. Mas eu também aprendi uma coisa que eu quero dividir com vocês. Então, não estou fugindo do negócio, não. Eu aprendi que o samba é uma forma de falar da dor com alegria. Uhum. Então, curto muito essas músicas que falam da dor com alegria. Então, aqui eu gosto a ideia: não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba e samba pra gente sambar. Então, que eu morra com essas músicas que dão vida. A música, ela não, a gente não vai se sentir morta, é o que eu penso. Legal, sensacional. Bom, se eu 30 dias, assim, eu não senti revolta também como a Lani. Eu fiquei assim, poxa, eu queria também fazer, feita a Patrícia, muitas coisas e tudo, tem vários projetos também. Mas se permitisse, né, se o corona permitisse, eu ia viajar um tempo, né, sei lá, uns 15 dias, 10 dias. Voltaria e fazia jantares para meus amigos, que é uma coisa que eu amo fazer, jantar. Eu gosto muito dessa coisa de dar, entendeu? Assim, de se doar, de fazer, ver as pessoas comendo a comida que eu faço. Então, isso para mim é muito gratificante, isso é uma coisa da minha mãe também. E a última hora eu queria estar com minha família, com meus pais e minhas irmãs. Eu acho que esses jantares seriam uma forma de despedida dos meus amigos, mas a última hora eu queria estar com eles, assim, ouvindo as músicas que eu gosto, sabe? Até botei nas diretivas minhas quais são as bandas que eu quero que toquem. E aí, como eu sou vaidosa, até botei, não me deixa pálida não, ou coisa, vamos botar uma corzinha, uma maquiagem, né? Bom, isso é importante. Isso no hospital, entendeu? Quando eu estava doente, eu disse, mãe, bota um pozinho aí, um batom para receber as visitas, porque a pessoa já está com cara de doente, né? Eu nunca tinha pensado sobre como eu me sentiria, mas agora eu estou pensando, acho que eu me sentiria, o impacto seria primeiro de um medo, né? E primeiro falado, tem um monte de pendência. Eu sou muito assim, eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho umas coisinhas chatas que eu vou deixando para depois, eu vou deixando. E daí, na hora que deixo para a última hora, então acho que vai vir uma sensação de falar, puta, isso eu não resolvi, isso eu não resolvi, isso eu não resolvi. Eu acho que vai vir uma lista de coisas que estão lá, mas daí eu vou sair resolvendo rápido. Então acho que essa primeira sensação de, não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo, óbvio, mas de umas questões práticas chatas, acho. Eu também tenho uma questão pendente com o irmão também, que eu não tenho a mínima vontade de resolver, mas talvez no último mês eu gostei de uma coisa, você falou de sair com elegância. Tipo, tá bom, vai, deixa eu ir lá, né? Resolver isso. Talvez resolver, não sei, mas tem uma palavra. Talvez sim, né? Pode ser que aquela palavra sirva para ele de alguma forma, algum nó, ou para mim. Ou pode, coisa que tem que ser resolver nessa vida, né? Então talvez melhor resolver, porque para não arrastar. Então, como vai ter 30 dias, vai ter muita consequência. Então, eu acho uma boa deixar para os últimos 30 dias essa conversa. Esse disso agora, né? Não vou deixar não. Porque eu não sei se vai ser os últimos 30 dias, né? Mas eu também, eu iria para a natureza. O que eu estou sentindo muita falta é da natureza. Então, eu iria para a praia, para o campo, mais o campo, adoro a montanha. Adoro aí essas montanhas de BH e de Minas, acho muito. Como é que chama ali? Rola Moça? Rola Moça? Terra do Rola Moça. Nossa, é maravilhoso aqui naquelas vistas, ou aqui eu gosto de ir para São Francisco Xavier, esses lugares com montanha, cachoeira. Mas voltaria para minha casa, eu também adoro, tenho adorado a minha casa, descobrindo um monte de canto, que eu adoro ficar aqui.
Então, e com amigos e família. Sempre as pessoas mais íntimas que eu mais gosto. É isso. Como é que vocês lidam com a perda e morte de pacientes? Ou de pessoas? Como é que vocês processam o luto? Eu choro, uma hora paro de chorar. Assim, eu sou muito de chorar, eu queria até chorar menos, assim, que às vezes é ruim. Mas no hospital acho que a gente não tem muito tempo, às vezes, de lidar com os lutos, né? Lógico, tem pacientes que a gente, né, que mexe mais, mas assim, tristeza, né, assim, mas acho que quando a gente consegue ter o cuidado adequado, é uma sensação, é menos triste, né? Assim, quer dizer, a tristeza fica, mas é uma sensação diferente. Quando fica, nossa, e tem uns pacientes ou familiares, você fala, gente, mas faltou, né? Não estava na hora ainda, né? Precisava, sabe, você assusta, e aí não é legal, mas vai ter que lidar com isso, né? Mas eu tenho esse mecanismo interessante do choro e eu já entendi que é bom, que a hora que eu paro de chorar, eu paro. E quer dizer, nossa, não é que eu me permito, Tom, eu não é em mim, eu não controlo, entendeu? Às vezes, por exemplo, no hospital também, acompanhar despedidas, eu sempre choro. Difícil, ainda mais depois das minhas despedidas, porque aí, quando eu perdi pai, perdi mãe, eu fico assim, nossa, despedida da irmã, eu lembro da minha irmã, despedida do pai, eu lembro do meu pai. Então, você fica assim, cada despedida, não que volta com tristeza, mas volta assim. E eu falo, que bom que eu pude despedir desse jeito, que bom que, né? Então, assim, e talvez tentar ajudar nas despedidas, né? Também acho que isso é importante, né? Igual os meninos, quando você vivencia, coisa é a gente ter uma ideia, né? Você trabalha, outra coisa é você viver na pele, igual elas viveram na pele a questão, né? De estar doente. Eu acho que isso traz um outro olhar, uma outra sensibilidade, né? É um aprendizado mesmo. Muito bom. O que mais? Bom, tem alguns pacientes que a gente tem mais afinidade, né? Tem que paciente de consultório, de longa data, e aí você sente, assim, um pesar, na verdade, assim, tem alguns que eu choro também, assim, me emociono na hora. Tem outros que, claro, fico triste, mas, assim, eu acho que eu poder ter ajudado nesse momento, no momento e que quando a família me passa esse feedback de dizer, olha, foi muito tranquilo, né? Foi muito em paz, né? Nem foi muito bonita até. Alguns até falam que foi muito bonita a partida, né? É meio estranho isso, mas é o que eu digo assim, eu fico satisfeita porque eu me sinto satisfeita quando eu cuido desses pacientes quando estão em fim de vida. É quando eu me realizo como um profissional. Né? As pessoas perguntam, mas você lida com a morte, você fala da morte, você cuida do paciente que está morrendo. Não é pesado, assim, né? Claro, tem o seu peso, mas eu digo, mas para mim, esse momento é um momento que eu me sinto mais médica. Por incrível que pareça, não é quando eu curo uma doença quando eu passo uma medicação, antibiótico, sei lá, mas é nesse momento que é quando eu curo, é quando eu vejo que ali a família está em paz, está em uníssono com aquele doente e está dizendo, não, pode ir, que a gente vai ficar bem. Né? Estou liberando você de partir. Você tem uma metáfora para isso, não? Que você faz? É uma metáfora para fazer isso, porque de abrir o caminho, sei lá, eu estava imaginando um corredor que você meio que, sabe, vai organizando e falando, me veio essa imagem, assim, sabe? É praticamente isso, assim, é aquele caminho, sabe? Aí me veio agora aquela coisa do Ghost, do filme de Ghost, né? Que você vai se despede, entendeu? É mais ou menos aquilo ali, da família ficar muito tranquila com essa partida. E quando acontece isso, realmente a partida
na grande maioria das vezes é muito tranquila. Então, quando eu consigo controlar bem os sintomas, quando eu consigo dar esse apoio para a família, acolher, né, validar os sentimentos delas, assim, então isso me traz muita satisfação. Trabalha com outros níveis de cura, né? São outras curas que acontecem. Veio uma imagem, não sei se é porque a Lília é de Recife, do mar, né? E aquela música que uma vez já me falaram que é apropriado, da minha jangada vai sair para o mar, né? Assim, você, né? De que vai, que a onda vai, e também aquela coisa que do outro lado a pessoa vai só afastando, porque é um processo do afastamento, um desapego, né? E a onda leva, e eu acho que vai de um jeito suave, né? Não é na quebrada, né? É lá para o mar aberto mesmo, né? Bonito. Patrícia? Então, para mim, eu acho que é uma sensação de dever cumprido, sabe? Quando tudo flui da forma que a gente tentou conduzir. Parece que houve realmente um diálogo, né? A escuta foi realizada. E só que eu tenho um pouquinho, em questão do luto, meu luto é um pouco tardio. Eu custo para processar que o senhor José faleceu. Aí, vamos poder que uns 15 dias que eu paro e falo, não, e aquele paciente querido, né? Então, realmente foi fulano de tal, né? Foi o senhor José que faleceu. Aí sim, aí eu choro, mas não é naquele exato momento. Naquele momento, parece que eu estou ali como profissional, naquele instante, que eu me preocupo só com o conceito da família, se está tudo certo. Aí, é depois de uns 10 dias, 15 dias, que eu consigo processar aquilo ali. E se for, né? Tem uns pacientes que são mais chegados, realmente a gente sente, sim. Aí você sente aquela perda. Agora, tem outras pessoas que se leva de forma mais natural. Mas vocês não têm nenhum ritual específico, é isso? Deixa, vai com o tempo, respeitando, se permitindo chorar. Isso. Não tem não. É isso aí. Cássia, você tem alguma coisa diferente ou também esse formato também? Eu posso falar que eu não sou paliativista, mas eu tive a oportunidade de ali ser com o meu pai, sabendo que eu poderia falar para ele, eu ter falado, sempre pegava na mão dele e eu só dizia assim, você tem condições de passar por tudo que você está passando e não falar. Fé, você tem que ter fé, viu? Então, assim, esse processo que eu fui passando de falar as coisas, pegar só na mão dele, olhar bem nos olhos dele, que eu sabia a importância que ele podia estar ali, parecendo que não estava, mas o toque era importante, né? O talquinho que eu passava nele, meu pai era muito vaidoso. Então, assim, isso que eu fiz, e por ele ter partido comigo no quarto, só estava eu e ele, eu que vi, enfim, eu mesma eu consegui, dever cumprido. Eu me senti muito assim, poxa, eu dei o meu melhor, eu consegui aplicar o que eu sabia, né? E eu sei que isso ajudou muito meu pai, dele fazer a passagem. Então, assim, é isso, nem sei se então, é isso, assim, mas eu choro. Eu choro e entendo bem na hora que aquela pessoa partiu mesmo. Partiu, foi embora e não tem retorno. Existe a passagem para mim. Uma passagem. Não é o fim, é uma passagem. Tem uma ponte ali que a gente atravessa, o que vai igual o navio, né? Ele está aqui, a gente vê até um ponto, depois a gente não vê mais, mas tem o outro lado, né? Então, eu lido bem com essa coisa assim.
Agora, quando bate a saudade, humanos somos, aí o bicho pega. Mas eu achei foi uma experiência que me fez interessar pela vida estudando a morte. Perfeito. É engraçado que eu fiquei pensando aqui uma coisa que eu nunca tinha processado. Eu pensei duas coisas. Primeiro, eu tenho um cantinho, né? Que eu não sou ligada na religião, mas que tem, né? Algumas representações do meu pai, da minha irmã, as pessoas mais próximas, né? Alguma cartinha, alguma coisa que eu coloco ali como um altar, né? Uma coisa sempre para lembrar e para reverenciar que eles estão ali comigo. E como eu falei que nossa família é muito musical, eu lembrei assim todos os enterros, né? Até o enterro de uma grande amiga da minha mãe, acho que talvez a primeira na sequência, a gente pediu permissão para cantar, assim, porque era uma pessoa que eles fizeram parte de um grupo, assim, eu nem sabia se podia cantar no enterro, eu sou judia, né? Nunca vi cantar em enterro, mas deixar. Então, no meu pai a gente cantou, na minha irmã, a gente estava em outro país, mas quando estava eu e minha irmã, a gente foi cantando um Roberto, que ela era chegada num Roberto. Então, assim, eu fico pensando que, né, quando a gente vai vendo assim, as representações, né? Tanto nos momentos felizes a gente canta muito, mas também a música, né? Assim, acho que a música, qualquer arte, né? Assim, mas para a gente é a música que dá um sentido e que às vezes só de você poder fazer uma coisa ali comum com as outras pessoas, né? Comungar. Então, pensei que talvez eu tenha esses outros mecanismos de enfrentamento do luto, digamos assim, né? Assim, da música, principalmente no momento, né? No ritual, digamos assim, né? Acho que é um importante. Ajuda também, é mais um artifício que a gente não tem clareza de uma forma de ajudar a processar, né? Sim. Posso falar uma frase de música que é legal? É rapidinho. Diz que na alegria a gente ouve a música e na tristeza a gente entende a letra da música. Que bonito. É isso mesmo. É uma grande verdade. Pelo menos eu já passei por isso. Eu falei, cantar por alegria é fácil, mas na hora da tristeza você entende aquela letra e você fala, ai. Hoje eu tenho que contar que nesse momento, quando estava difícil, né, lá com meu pai, estava com minha mãe e meu marido estava para chegar. E eu falei, gente, meu marido tem que chegar, porque o negócio está ficando feio. Nós começamos a cantar, né? Meu pai era maestro, aí tentava achar um sobô de YouTube. Aí eu brinco, né? Porque aí meu marido chegou, nós começamos a cantar, meu pai deve ter falado assim, não, peraí, gente, vocês estão chegando, deixa eu ir embora. Eu vou vazar. Esse repertório aí, é melhor eu sair de cena, porque eu não estou aqui para ver isso, não. A gente também com essas coisas. Então, a música, mas era uma angústia para lidar com a angústia, né? Acho que também é isso, né? Tem hora que para lidar com a angústia, a música também ajuda, né? Com meu pai também no finalzinho, nas últimas horas também com ele. Na verdade, na noite anterior, daí que foi muito difícil. Eu estava só eu e ele no hospital e o hospital não tinha a mínima estrutura, então eu não sabia muito. Eu já sabia muito mais do que eu sabia quando minha mãe morreu, mas eu não sabia muita coisa. E o hospital não tinha preparação. Então eu já tinha tudo durante o dia. Eles queriam sedar, eu falei não é a hora. Então, foram várias coisas. Mas daí à noite ele começou no trabalho mais ativo de morte mesmo, a respiração. E daí desconforto. Daí eu não sabia se era desconforto, se era só o processo da respiração. Daí comecei a surtar e pedir ajuda. Mas eles viam e todo mundo vazou, fugiu, porque eles não sabiam lidar com aquilo. Não parecia um enfermeiro, não aparecia ninguém. Porque para eles queriam colocar na UTI. Eu falava, não vai para UTI. Não tem por que ir para UTI. Então, mas ninguém vinha me ajudar. E daí eu também colocava, porque meu celular eu colocava umas modas. Meu pai adorava moda de viola, então eu peguei moda de viola das antigas e ficava ouvindo moda de viola. E daí chegou um momento que eu comecei a colocar uns mantras, que eu acho que eu nunca tinha ouvido mantra, mas depois eu colocar uns mantras porque eu ficava olhando como um parto mesmo, sabe? Então, às vezes ele acalmava, eu tentava deitar, e de repente, eu levantava. Então, e também você vai ficando muito cansado, né? Quando é à noite, é privado de sono, você vai ficar irritado também, daí você vai ficar com culpa de estar irritado e não sei o quê. Mas eu lembro que daí toda vez que ele estava, eu pegava na mão e passava a mão na cabeça dele, ele acalmava. Então era meio que, eu pensava muito assim, é parto, ele é um processo de um parto mesmo, está parindo essa vida, né? Então, como é que eu dou? Então, porque eu levava como um mantra, e também você vai buscando os recursos que tem. Bonito, bonito.
Na quinta-feira eu entrevistei aqui ontem, terça-feira. Terça. Chamei nessa época, segunda, terça, quarta, tem hora que não muda muito. Tá tudo certo. Eu conversei com um cara, um americano, Jonathan Bartel. Ele criou um projeto que chama a Pausa, que é um ritual, um mini ritual que eu queria que vocês soubessem. Que ele é enfermeiro, ele trabalha na Virgínia, já faz uns 20 anos que ele criou isso, ou não sei se é 20 anos, um bom tempo. Que ele trabalha no pronto-socorro. Então, que é um ritual que na hora que tem a declaração da morte daquele paciente, que acabou de acontecer, ele pede, então que ele fala assim, precisa de uma pessoa que esteja corajosa e que lide com a vulnerabilidade, que é falar, pessoal, vamos parar um minuto, vamos honrar a vida dessa pessoa que acabou de morrer, essa pessoa aqui na cama é uma pessoa, ela tem família, ela tem uma história, ela tem amigos, vamos honrar o nosso trabalho, vamos honrar o que fizemos, então agora vamos ficar 30 segundos, 1 minuto em silêncio, cada um faça o que achar mais interessante para honrar esse momento que aconteceu. Daí tem. Então, esse ritual no hospital, na hora que acabou de acontecer. Eu acho tão importante, tão bonito, que eu quero começar a falar muito sobre isso, porque é um processo para ajudar a elaborar o luto também. Que você marca aquele momento, honra aquilo que aconteceu, para poder seguir, né? Então, os rituais sempre são muito importantes, né? Todos os rituais. A gente vive a vida com rituais de passagem. Então, que implemente, porque daí no hospital, daí cada um vai lidar de um jeito e acabou, tá bom, vai para outro caso, né? Então, e se tiver familiar perto, fala, nós vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer, mas o ideal é muito perto do que acabou de acontecer. Se não der para fazer na sala, no corredor, o que ele fala, o ideal é que todo mundo que participou ali do momento esteja presente, para ser uma cura coletiva mesmo. E é 1 minuto. Não é nada... então, precisa sempre de alguém para puxar. Falar, vamos, que depois, aos poucos, as pessoas começam a fazer isso. Mas, se vocês fizerem isso, depois me conta. Que eu quero que a gente comece a implementar isso, porque eu acho que muito bacana. Ainda mais agora, né, nessa situação, que está todo mundo tão sensível. Então, eu acho importante. Muito legal. Nossa, Tom, que lindo isso. Muito lindo. Porque honrar é uma coisa que vem desde... Até a gente tem que honrar sempre nossos pais por terem nos dado a vida para que a gente siga a nossa vida. O honrar está tão ligado com a gente em várias etapas da vida e na hora da morte você também honra por tudo, pela vida daquela pessoa, pelo que cada profissional fez. Nossa, muito 10. Gente, maravilhoso. Eu sinto falta de uma coisa dessa, a gente já pensou, mas eu acho que é tão interessante, né, da gente criar, ainda mais a gente que trabalha com isso, né, e assim, claro que as pessoas estão em volta, às vezes a enfermaria, né, vem o trabalho, mas muitas vezes a gente não fala, né, na hora que a pessoa morre, né, assim, você acolhe a família e tal, a gente avisa para o paciente, olha, né, já era esperado, ele já estava no processo, mas não tem esse momento do significado, né, comum. Acho que é né, muito legal. É um fechamento, né? Em inglês é closure. Como é que esse fechamento daquilo? Fechou, aconteceu. O ciclo foi encerrado. E dá concretude, dá o nome àquilo que todo mundo está sentindo. Então, vamos parar um segundo. Vamos honrar essa pessoa que está aqui nessa cama, que acabou de morrer. Né? Usar as palavras mesmo. Ela acabou de morrer, mas ela é uma pessoa que tem família, que tem amigos, que tem uma história, que tem uma vida. A gente honra essa pessoa. Vamos honrar todos nós aqui, fizemos todo o nosso melhor no nosso trabalho. Então, honrar o nosso trabalho, honrar os nossos estudos, honrar a nossa dedicação. Então, agora vamos ficar... Então, se dá esse contexto... vamos ficar 1 minuto, 30 segundos em silêncio e cada um faça a melhor forma de honrar. Porque cada um tem uma religião,
Porque eu acho que não dá para puxar aí que ele falou, É. vamos rezar no Pai Nosso, vamos... Porque daí não. Então é só assim, nós vamos ter 1 minuto, cada um faça da tua forma, mas desenhar isso, ó, o que nós estamos fazendo? Honrando essa vida, essa pessoa que tem isso, 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 e honrando a uns profissionais, os familiares, se der para incluir, se quiser incluir, se estiver lá perto, mas que aconteça ali no exato momento, para ter um fechamento, para poder abrir uma coisa nova, né? Que é seguir depois disso. Porque normalmente segue como se nada tivesse acontecido, mas não tem um coletivo, cada um vai sozinho. Então precisa de um processo coletivo, simples, mas eu acho que ele é simples, mas é muito poderoso. Profundo. E daí cada um segue. Então, fiquem com isso, sejam corajosas e para puxar essa fala. Talvez as pessoas no começo vão falar, oi, para, que? Tem paciente. Vamos... E tá tudo certo. Talvez se não rolar na primeira, vai na segunda, mas eu acho que é poderoso. Depois as pessoas E é a interdependência, né, Tom? Que você está resgatando, se você pensar, você está essa interdependência que fugiu, né? E está voltando, né? Muito lindo, viu? Você é bom de ideia mesmo. Não, essa ideia não foi minha, foi o cara que foi o John Martins. A minha ideia foi convidar ele para conversar. Eu aprendi com ele. Mas ele você fala, aprendeu. Meu papel agora é disseminar. Isso, exato. Agora já disseminei para vocês e vocês vão implementar. E daí vocês me contam. Tá? Então, e falando sobre honrar, eu também queria fazer um fechamento que a semana passada eu não fiz, porque o nosso call a ligação estava tão ruim, estava travando muito, tal, que é o seguinte, também para honrar nosso encontro, normalmente a gente faz isso ao redor da mesa, mas como a gente não tem uma mesa, e eu sei que cada tela está de um jeito a configuração aí, eu vou falar na ordem das coisas das pessoas que eu estou vendo. Tá? Então aqui à esquerda tá a Dani, embaixo está a Lilian, daí a Cássia e a Patrícia. Então vamos começar por aqui. Dani, você vai falar para a Lilian algo que ela te inspirou, ou que você aprendeu com ela, ou que te emocionou, que você não vai esquecer. Algo que você vai levar dela com você hoje. E a Lilian vai só ouvir. Porque a nossa tendência é falar assim, não, imagina, você que é linda. Não, imagina. Hoje vai ouvir, vai agradecer, obrigado, a gente pode dar um abraço virtual. E daí a Lilian vai falar com a Cássia vai falar com a Patrícia, vai falar comigo, eu vou falar com a Dani. A gente vai. Tá? Você pode começar, Dani, para a Lilian. A Lilian, ela sorri com os olhos o tempo todo. Fala assim, Lilian, só que eu queria também comer assim. Fala para ela, Lilian, você... Lilian, me impressionou o seu sorriso com os olhos o tempo todo e a sua doação. Tanto no fazer da comida, no fazer com o paciente, essa sensação da gente fazer pelo outro, né? Ficou muito claro para mim que é uma forma de você se realizar e que te traz felicidade, é você poder trazer o seu melhor. Eu acho que isso é uma das maiores qualidades que uma pessoa pode ter, é doar para o mundo o que ela tem de melhor. Então, eu queria que um dia comer da sua comida. Sim. Vamos marcar depois. Tem uma biconice, vou chegar aí. Dani, muito obrigada. Obrigada mesmo. Bom ouvir isso, né? E recebam um abraço virtual, bem apertado, e que a gente vai marcar esse encontro sim, viu? Para você comer minhas comidinhas. Também quero. Vamos fazer um jantar na morte aqui, faz aqui em casa. Eu faço a comida e a gente conversa. Você fala com a Cássia, Lilian. Vou falar para a Cássia, né? Bom, Cássia, eu já tinha visto, né? A gente já tinha se conhecido no outro jantar, então o que me deixou assim, vamos dizer, que me impactou é a sua mudança em relação a ver a morte, né? Você assim, você está num processo ainda que eu acho que ainda está num processo de luto, ainda por conta do seu pai, mas assim, você falou uma coisa que me tocou muito. Falar sobre a morte é reconhecer que você está muito viva, né? Então, isso é o que eu vou levar de você.
bom. Que você continue nesse trajeto que é realmente encantador. Lilian, puxa, eu sou uma pessoa de frases, né? Só agradecer, hein? Estou agradecendo por você ser percebido. Gente, eu sou pisciana, tá? Eu sou pisciana. A frase do pisciano é assim: não me siga, porque nem eu mesma sei por onde eu estou indo. Então, Por isso que eu preciso ir te balizando. vai. Eu agradeço você ter percebido essa transformação, né? Ou essa mudança, de que no meu luto eu consegui perceber o quanto eu estou viva e eu esqueci, porque quando o Tom me cortou, eu tenho um problema. Quando eu sou interrompida, eu perdi o foco do que eu ia falar. Mas agora, então, Cássia, é sério. Agora é assim, fala assim, obrigado. Gratidão. É só o receber. O receber é só isso. Obrigado, gratidão. Recebe isso. Então, sinta-se abraçada carinhosamente. Muito bem. Agora você fala com a Patrícia. Patrícia, você é uma guerreira. Eu me solidarizei muito com o fato que você vê, você é mulher, você vai fazer uma bariátrica para ficar lá toda bonitona. Ué, verdade? Ninguém vai fazer uma bariátrica para... E aí você passa por tudo isso e isso te deu todo um aprendizado. Você não se revoltou, você ultrapassou, você transcendeu tudo isso, né? Pelo menos foi o que ficou para mim, porque você, não sei se o seu caso foi por vaidade ou se foi porque tinha um problema de saúde, mas, enfim, você você fez uma transformação através dessa cirurgia que quase te levou à finitude e fez você valorizar e ter um olhar melhor perante ao outro, a como lidar com a morte e a vida também. É isso que eu fiquei de você. Obrigada, Cássia. Foi uma transformação tanto física quanto, né, o interior e o exterior. E, Tom, eu falo para a Dani? Não, fala para mim. E eu não vou ganhar nada. Ai, meu Deus do céu! Eu tô bem aqui achando que era para a Dani. Você ficou ensaiando para a Dani, dançou, agora vai ter que ser comigo. Ai, pois é. Você me passou uma leveza em como conduzir, né, todo esse processo da morte. Isso que eu consegui tirar, né, tirar de você. Conseguiu passar para mim. Obrigado. Dani, primeiro eu me identifiquei muito com a história quando você começou a contar do seu pai, eu me vi vivendo a mesma história, então me reativou tudo isso, das coisas boas e dos últimos momentos também, como foram difíceis. Mas mesmo assim, como foi um presente, foi uma honra ter vivido isso. Então eu me identifiquei muito com isso, bastante, assim, me vi, parece que a gente tem uma história paralela, assim, muito semelhante. Óbvio, cada um é muito particular, mas me inspirou. E daí fiquei com vontade de estar mais próximo de você, de conhecer mais, porque sabe, essa pessoa passou por isso também. Então, e adorei a tua forma dessa história da música e tudo mais. Então eu vou levar isso. E na quinta-feira que vem, na terça-feira que vem, a Dani vai estar comigo fazendo o Cineclube da Morte, porque a gente vai fazer a conexão São Paulo-Belo Horizonte. São Paulo-Belo Horizonte. São Paulo-Belo Horizonte. O último Cineclube no mês passado foi em São Paulo-Salvador,
vai ser São Paulo, Belo Horizonte, com a Dani e com a Luciana Rocha, porque a semana que vem eu estaria em Belo Horizonte, fazendo o Cineclube da Morte aí, mas que a gente vai começar a fazer aí, mas então a gente já resolveu fazer ele virtual. Então, teremos o Cineclube da Morte, a gente vai assistir, eu acho que a Dani nem sabe qual filme ainda decidiu hoje. Como é que chama? O Mistério da Cela 7, é isso? Milagre! O Milagre! Milagre da Cela 7. Na rua? Pelo amor de Deus, gente. É lindo, é lindo. Eu tive que assistir picado. A gente vai postar, acho que quinta, sexta-feira. Tá bom? Então, maravilha, obrigado. Agradecer por tudo, né? Agradecer triplamente. Imagina, obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam os rituais, levem essa conversa para frente, criem jantares. Quem não pensou sobre como quer ser cuidado com o corona, pense, abra essa conversa com outras pessoas. Principalmente, cuidem-se. Vocês estão aí na linha de frente, bravíssima. Obrigado demais pelo que vocês estão fazendo. Obrigado mesmo. Não escutem as merdas que tem os retardados que falam por aí, tá? Não vou falar de política. Os seres das trevas, como diz a doutora. Cuidem-se, força e obrigado. Tá bom? Nossa, adorei, meninos e meninas. Beijo. Bom, você vai deixar eu pôr uma música linda que chama Te Desejo Vida? Não, pode pôr. Eu não sei se vocês vão ouvir aí. Se vocês não ouvirem, para vocês, meninas, e para o Tom, que lidam, eu me sensibilizo muito com o trabalho de vocês. Eu não sei como é que vai sair aí, vê? Tá ouvindo? Uhum. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, banhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e jamais você estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Que linda. Quem que é? Elba? Não. Imagina, Flávia Venceslau. Que bonito. É linda. A Essa galera. música
Muito bom. Obrigado. Um beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau.